E cantamos aqui hoje que abre os meus olhos para te ver. E hoje é o tema da nossa mensagem. Abre os nossos olhos para ver o Senhor. Então lá em João capítulo 20, versículo... Vamos começar lendo. Do versículo 13 em diante. João 20, versículo 13 em diante. Deus tem mais para a minha vida, Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais. Amém? Vamos lá. Versículo 13. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e disse-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciando aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Vamos fazer uma oração? Papai querido, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor tem falado tanto ao nosso coração, Pai. Teu Espírito Santo tem agido com tanta liberdade, a tua presença é real, é notória, é palpável sobre este lugar. Deus, que nós rogamos, Senhor Deus Pai Santo, que o teu Santo Espírito venha falar mais uma vez. Fala mais um pouco ao nosso coração, Senhor. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Fique à vontade, senta glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Amados, Deus tem mais. Você gostaria de ter uma visão que mudaria a sua vida para sempre? Acho que todos nós, né? Talvez Deus ele não parou de fazer coisas profundas nas nossas vidas. Talvez nós paramos de cavar mais fundo. O chamado de Deus hoje que eu sinto no meu coração, o Senhor nos chamando hoje para a gente deixar de ser narrador e começar a ser testemunha. Deixar de ser narrador, ele fala dos fatos. O narrador ele ouve e repete, ele ouve e fala. Mas o testemunha não. O testemunha ele vê, ele ouve, ele se relaciona. E o chamado de Deus hoje que eu creio que o Senhor quer nos falar hoje é para nós sermos testemunha. É um chamado para ser testemunha de Cristo. Falar daquilo que nós temos visto, falar daquilo que nós temos ouvido. E é interessante que existe um poço de água, aqueles poços antigos, que às vezes a gente acha que secou, mas o que Deus fala para nós é para a gente cavar mais fundo. Cava mais fundo que tem água. Cava mais fundo que Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a minha vida. O Senhor tem mais para nós. Às vezes a gente se contentamos, às vezes com um pingo d'água. E fala: nossa, esse pingo d'água já me saciou. Nossa, esse pingo d'água já me refrescou. Mas a verdade é que o Senhor ele tem um oceano para nos dar. A verdade é que o Senhor tem muito mais para dar para mim e para você. E o Senhor quer que hoje a gente arranque a nossa limitação dos nossos olhos. O Senhor quer que hoje a gente arranque a limitação da nossa fé, das nossas crenças e mergulhar mais fundo em Deus. Porque Deus tem mais para mim e para você. Deus tem mais para nós. Amém? Amém. Às vezes a gente está se contentando com uma piscina de plástico em casa, onde tem um pouquinho de água ali. E quando o Senhor tem um oceano para nos dar. Olha para o seu irmão aí e fala assim: arranca fora a piscina de plástico. Fala assim: Deus tem um oceano para você. Amém? Antes da gente entrar aqui no texto, eu queria que a gente atentasse um pouco quem que é Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Magdala, como a gente vê que antigamente eles conheciam, eles nomeavam, e Jesus mesmo era Jesus de Nazaré, Jesus que moria em Nazaré. E na verdade o português é incorreto, o português ele fala de Maria Madalena, mas na verdade a palavra de Deus, que a gente vai estudar um pouquinho, Madalena
que a gente acha que é um nome, naquela época era uma cidade, era a cidade de Magdala. Era uma cidade ali que ficava na margem ocidental, né, do rio Tiberíades, e era 5 quilômetros ali, né, do Mar da Galileia, uma cidade ligada à pesca, comércio de peixe. E o que eu quero falar com Magdala aqui, com Maria, o que tem a ver aqui? O que tem a ver assim que Maria, ela lá em Lucas 8, Lucas 8, versículo 1, vamos ler aqui, gente, para a gente entender um pouquinho. Quem era Maria? É importante a gente ver, Maria, a gente vimos que ela foi testemunha da ressurreição, a gente vimos que Maria ali foi a primeira testemunha de Cristo, mas eu quero que a gente enfatiza hoje da onde Deus tirou Maria. Eu quero que a gente veja aqui hoje, porque às vezes a gente olha para o nosso passado e fala, até mesmo alguém que a gente pode olhar e falar assim, cara, para esse aqui não tem mais jeito não, né? Como o Val hoje falou hoje, né? Para mim não tinha mais jeito mais, sabe? Mas Deus, ele é especialista de pegar um passado, sabe? Por mais carregado, pesado, destruído que for, e Deus tem o poder de mudar. Glória a Deus. Fala assim, e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. A gente aprende aqui que existem doenças, tanto enfermidade e doenças espirituais. E Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. O primeiro passo que a gente vê no versículo 1, Jesus, ele anunciava o reino com os 12 e as mulheres. Anunciava o evangelho de Deus. A primeira coisa que a gente entende e aprende aqui é que Jesus, ele quer que a gente sejamos participantes do reino. Ele quer que eu e você pregamos o reino, e ele quer que nós trabalhemos junto com ele. E na verdade isso é um privilégio. O privilégio de você anunciar o reino de Deus com o Criador, você anunciar o reino de Deus com o verbo que se fez carne, você anunciar o reino de Deus com aquele que é a verdade que liberta, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é um privilégio para poucos, e o Senhor nos chama para a gente juntos anunciar o reino. E isso é maravilhoso. E aqui a gente vemos aqui que Maria Madalena tinha 7 demônios. Amados, hoje em dia a gente podemos ver lá no internet, em alguns lugares, pessoas sendo libertas. A gente podemos ver pessoas sendo endemoniadas, e hoje parece muitas pessoas que têm autoridade conseguem expulsar. Nessa época que antes da cruz, antes de Jesus, se não vai ver em nenhum lugar no Antigo Testamento um profeta ou qualquer sacerdote expulsando o demônio. A gente vê Davi tocando a harpa, mas não expulsando. E a gente vê que passa um tempo, a harpa já não funcionava mais, que mesmo assim Saul tenta matar Davi. Mas aqui, a crise que Maria de Magdala tinha, não era de um demônio, só um demônio já era a maior crise espiritual que tinha naquela época. Aqui, Maria de Magdala tinha 7 demônios. 7 demônios, maior crise espiritual que existe. E Jesus entra na realidade daquela mulher. Jesus entra na vida daquela mulher. Aquilo que os recursos da época não conseguiam ajudar, aquilo que um médico daquela época não conseguia resolver, um sacerdote, um fariseu não tinha poder para ajudar aquela mulher. Mas a palavra de Deus fala assim, que Jesus vai de encontro àquela mulher. Jesus, ele vai de encontro para aquela mulher ali. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Jesus. Aleluia. Jesus liberta aquela mulher, e aquela mulher, ela passa a servir a Cristo. Aquela mulher enche o coração de gratidão e começa a servir a Jesus. E ela começa a seguir a Jesus. E ela segue de uma maneira tão apaixonada. Ela segue com um amor tão grande, servindo Jesus, seguindo teus passos, as pegadas de Cristo. E eu aprendo aqui algo muito, muito valioso. Quantas pessoas já foram libertas por Cristo, mas já perderam a gratidão ao Senhor? Quantas pessoas um dia foram tocadas por Cristo, mas o abandonaram? Maria de Magdala seguiu Jesus, e a gente vê a história dela, a biografia de Maria na palavra de Deus. Uma mulher que nem mesmo a morte, nem mesmo o risco da morte pôde impedir aquela mulher de se chegar a Jesus. Talvez você entrou aqui com um problema aqui hoje. Talvez você entrou aqui com uma causa impossível, que não resolve há anos, que humanamente é impossível, que as pessoas não conseguem te ajudar.
como Maria tinha naquela época, mas eu quero falar para a palavra de Deus, ela veio aqui hoje para te incentivar e trazer esperança para a sua vida e te dizer que aquilo que não pode ser resolvido para os homens, aquilo que os recursos da terra não podem resolver, Jesus é poderoso para fazer. A palavra de Deus é a evidência de que Cristo vive, Cristo faz, Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele continua salvando, libertando, curando. Ele ressuscitou e a prova dele são sinais, prodígios de maravilha que Ele faz no meio da tua igreja, que Ele faz no meio das nossas vidas. Quantos testemunhos aqui hoje, num culto hoje que a gente começou, não tem nem 2 horas, quantos testemunhos já vieram aqui para falar que Cristo vive, ressuscitou, continua curando, continua operando, porque aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa passagem ela nos ensina que às vezes a gente acha que a gente conhece Jesus porque a gente vem no culto. Às vezes a gente acha que nós conhecemos Jesus porque a gente caminhamos alguns anos com Ele. Aqui a palavra de Deus fala assim que eles andaram 3 anos com Jesus em carne, caminhando com Ele, vendo sinais, prodígio, maravilha, Jesus cuidando deles, amando, discipulando. Mas fala assim que quando ele morreu, ali Maria não o reconheceu. E talvez você pode falar assim que foi uma distração, uma distração, mas na verdade a gente vê os discípulos lá de Emaús também, que conversaram com Jesus, caminharam com Ele, mas não o reconheceram. O que a gente aprende com isso aqui? A gente aprende que sempre tem uma revelação maior de Jesus para a minha vida e para a sua. A cada dia Deus tem mais. Deixa de contentar com o pinguinho d'água. Deixa de se refrescar com tão pouco, sabe? Que Deus Ele quer que a gente mergulhemos mais fundo na Tua presença. Deus quer que nós saímos daqui hoje com mais sede dEle, mais apaixonado por Ele, sabe por quê? Porque Deus tem mais. Às vezes a gente fica tentando o que o Senhor falou comigo essa semana. O Senhor falou comigo nessa semana, falou assim: Marcelo, você e muitas pessoas ficam tentando se manter firme na base da força do braço, mas o desejo do meu coração é que a gente ficamos firmes por amá-lo, estar apaixonado por Ele. Qual que é a diferença? A diferença é que quando nossos olhos é abertos, quando nossos olhos é aberto para Ele, quando nós vemos, sabe, conseguimos enxergar um Cristo numa palavra, na presença de Deus, no louvor. Essa visão, ela nos fascina de uma tal maneira. Essa visão, ela muda tanto o nosso coração. Essa visão, ela mexe tanto com a gente, que você já não começa mais a caminhar por força. Você já começa a caminhar assim, porque Ele me fascinou, eu estou apaixonado, porque eu amo Ele, porque essa visão transformou a minha vida. E nós temos que clamar, buscar, para que os nossos olhos venham a ser abertos para vê-lo. Porque quando nós começarmos a vê-lo, como nós começarmos a ver Ele numa oração, quando nós começarmos a ver Ele na palavra, quando nós começarmos a ver Ele numa adoração, quando nossos olhos começarem a contemplar o Cristo, nós somos fascinados por essa visão, o desejo do nosso coração vai ser cada vez: Senhor, eu quero mais, Pai. Senhor, eu quero Te conhecer mais, Senhor. Senhor, eu quero Te ver, Pai. Eu quero Te ver, Senhor. Porque quanto mais eu Te vejo, mais muda o meu coração. Porque quanto mais eu Te vejo, mais mexe com a minha estrutura, mais a minha fé se torna renovada e se torna cada dia mais fácil Te seguir. Sabe por quê, Senhor? Não é pela força do braço, é pela visão que eu vi, Pai. Não é mais pela força do meu braço se esforçando para estar firme, se esforçando para lutar com essa carne. Não, eu luto pela carne hoje porque eu amo. Eu luto pela carne hoje porque Ele mudou a minha vida, porque o meu coração tem gratidão. Meus olhos foram abertos para vê-lo. Quando Jesus chamou Maria, Maria não sabia quem Ele era aqui, mas quando foi pronunciado o teu nome, Maria, ela vira para trás e diz: Rabone, mestre. Quando ela ouviu a voz de Jesus, ela o reconheceu. Ela sabia quem Jesus era quando ela o ouviu. Existe um segredo que Maria tem quando ela caminha com Cristo. Ela foi a outros lugares que os discípulos não foram. Ela foi fiel quando muitos discípulos foram infiéis. Maria, a cada contato que ela tem com Jesus, ela mais o amava. Ela deixava mais a presença de Jesus, as palavras de Jesus entrar no teu coração.
E aqui que a gente aprende, a gente vê lá em João 6,66, não precisa abrir. Vai falar assim, que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando todo mundo abandonava, Maria continuava fiel. Quando todo mundo desistia, Maria continuava seguindo Jesus, continuava com a sua fidelidade. O que eu aprendo com isso? Às vezes a gente pode estar todo mundo no mesmo lugar, sabe? Nós pode estar todo mundo no mesmo lugar e não ter o mesmo resultado. Talvez uma pessoa pode estar na academia, várias pessoas estão na academia. Uns têm resultado e outros não. É como um farol à noite, tem duas pessoas olhando. Uma pessoa enxerga a escuridão e a outra enxerga o farol brilhando. Nem sempre a gente está no mesmo lugar vai nos garantir o mesmo resultado. Nós podemos estar aqui, os discípulos andaram todos com Jesus, escutaram a mesma palavra, beberam da mesma água, compartilharam ali momentos juntos, mas quando Jesus foi para a cruz, todos eles o abandonaram. Maria ficou. Sabe por quê? Ela amava Jesus de uma tal maneira, e eu oro porque o Senhor me deu um coração de Maria. Ela amava Jesus de uma tal maneira que nem o risco da morte, nem mesmo ela ter risco de morrer, ela o abandonou. Ela mesmo assim, ela permaneceu na presença de Jesus. Ali apoiar Jesus na cruz poderia significar ali crucificação para ela. Apoiar Jesus na cruz, ela poderia morrer também. Mas o amor dela era tão grande que ela não se importou com a sua vida. E ela permaneceu na cruz. Ela permaneceu lá. Sabe por quê? Porque o amor dela era maior do que qualquer medo da morte. O amor por Cristo. A gente vê aqui, quando Jesus morreu, ela continuou servindo a Cristo. Quando Jesus morreu, muitos podiam ter esquecido. Maria foi para o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Foi buscá-lo mesmo depois de morto. E aí alguns podem se surpreender porque Maria foi a primeira testemunha de Cristo. Amou até o fim. Amou na cruz, onde muitos o abandonaram. Ela continuou amando. Ela continuou permanecendo. E mesmo quando muitos já não buscavam mais, Maria continuou buscando. Talvez o que a gente precise hoje não é mais de Deus na nossa vida. Talvez, sabe o que a gente precisa? Enxergar aquilo que Deus já está fazendo. Nossos olhos venham a se abrir. Talvez hoje Ele pode te chamar pelo nome hoje. Ele pode te chamar pelo nome, e quando você ouvir a voz dEle, os seus olhos vão ser abertos. O Espírito Santo hoje quando eu estava lendo, hoje antes de começar aqui, eu sempre faço essa oração. Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui hoje? Qual que é a sua vontade aqui hoje? E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. A minha vontade é que os olhos venham a ser abertos para vê-lo. Que os nossos olhos venham a ser abertos para ver o Cristo. Que os nossos olhos venham a ser abertos para ver Jesus. Que a gente venha voltar a se apaixonar. Que a gente venha voltar a se desesperar por essa presença. O Senhor não quer que o nosso coração esteja em frieza. O Senhor não quer que o nosso coração esteja em angústia. Mas o desejo do coração, o desejo do Espírito Santo é que os seus olhos venham a ser abertos e veja, e seja fascinado por essa visão, e seja fascinado por essa glória, e deixa essa presença entrar no teu coração, deixa ela preencher, deixa ela mudar, dá lugar a essa presença, que esse é o desejo do coração de Deus, que o Filho seja revelado, que a cada dia nós possamos buscar uma revelação maior. Tem mais água para você, tem um poço mais fundo para cavar, para de se contentar com pouquinho, com gotas d'água, com migalhas. Deus tem um banquete para te colocar. Aleluia. Deus tem mais para a tua vida. E o Senhor hoje nos chama. Arranca a limitação, arranca fora. E vamos agora se mergulhar cada vez mais na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A pergunta que nós fazemos é: o que Maria viu que os outros não viram? O que Maria ouviu que os outros não ouviram? A mesma coisa. A mesma coisa que os outros ouviram, ela ouviu. A mesma coisa que os outros viram, ela viu. E a pergunta de Jesus nos faz, porque nós podemos estar todos no mesmo culto. Mas a palavra do semeador, ela nos mostra isso. Que ele sai para semear e a semente, ela cai no coração de cada um diferente. Podemos estar aqui todos hoje com a mesma palavra. Alguns vão começar uma segunda-feira diferente.
Alguns semana que vem, Senhor, hoje, essa semana eu vou deixar de orar para agradecer, mas sabe, Senhor, a minha oração segunda-feira vai ser, Senhor, me revela quem Tu és, Pai. Senhor, me revela mais de Ti. Alguns vão mudar a oração segunda-feira, Senhor, eu estou pedindo uma bênção, eu estou pedindo alguma necessidade, mas alguns vão sair segunda-feira e falar, Senhor, eu quero mais de Ti, mais da Tua presença. Maria amou Jesus de uma maneira tão profunda que o amar Jesus leva ela para o lugar onde os olhos dela vão ser abertos. Amar Jesus leva ela para o lugar para ver o que ninguém viu, para ouvir o que ninguém ouviu, para estar sempre um passo de antecipação. Aquilo que os discípulos, os 12, os famosos 12, né, aqueles famosos íntimos de Jesus, Maria estava um passo na frente, sabe por quê? Porque amou mais. Amou mais, foi mais fiel, permaneceu nos lugares difíceis. Todo mundo queria participar de Jesus na glória, na multiplicação de pães, quando ele entrava com o jumentinho lá, e todo mundo gritando Hosana, todo mundo estava feliz participando da glória. Mas somente na cruz nós vemos quem realmente participa com Cristo. É na cruz que faz a divisão, que faz o filtro de como nós queremos permanecer com Cristo. Aleluia. Maria não conheceu de primeira, né? Ela conheceu depois. O que a gente vai fazer com essa palavra segunda-feira? Porque a palavra de Deus, nós precisamos ela não somente ser algo teórico, mas nós precisamos praticar ela. O que nós vamos fazer segunda-feira? Algo que o Senhor tem colocado no meu coração é buscá-lo até que os meus olhos sejam abertos. Buscá-lo até que eu possa vê-lo mais, vê-lo de novo, vê-lo mais claro, ouvi-lo de uma maneira que seja cada vez mais audível. Eu não vou me contentar com a revelação de ontem, eu não vou me contentar com o que ele fez ontem, mas eu vou buscar o que ele tem para mim hoje. Eu vou buscar o maná do dia, eu vou buscar o que ele tem para mim hoje, no domingo. Ao ler a Bíblia, faço uma pergunta: o que esse texto revela sobre Jesus? O que esse texto revela sobre Ele? Nós precisamos buscar conhecê-lo mais. Nós precisamos voltar a se apaixonar. Vamos ficar de pé? O Senhor quer restaurar o amor da igreja. A Mariana vai estar cantando louvor. Eu queria que você meditasse nessa letra. Aleluia. Louvamos, Jesus, te adoramos, Senhor.
das mensagens que o Senhor quer nos falar hoje. Abre os nossos olhos para te ver. E seja testemunha de Cristo. Seja a evidência da ressurreição. Hoje eu, você, igreja de Cristo, nós podemos ser a testemunha da ressurreição que Cristo vive. Val, você é uma testemunha que Cristo vive. Aquilo que Deus fez na sua vida, isso é uma evidência da ressurreição de Cristo. Aleluia. Beth, quantos milagres você já recebeu, Beth? Você é uma testemunha da evidência de Cristo. Cada um de vocês que recebeu algo da parte do Senhor, um milagre, um sinal, uma voz profética, você é uma testemunha da evidência de Cristo. Irmão Alex, eu não te conheço. Eu nunca te vi. Primeira vez que acho que eu estou te vendo. E o Senhor fala para você, você é uma testemunha de Cristo. O Senhor fala para mim que você já teve livramentos na sua vida. Que Ele já te livrou da cova. Já te livrou da morte. Sabe por quê, irmão? Porque você é precioso para os olhos dele. Porque Ele te ama. Você é uma testemunha da evidência de Cristo. Irmã Jane, você é uma testemunha da evidência de Cristo. Você é uma testemunha. 2026, você é a evidência da ressurreição de Cristo. Aleluia. Kaique, Mário, vocês são a evidência de que Cristo vive. Vocês são testemunha viva da ressurreição de Cristo. Léo, você é testemunha dele. Cristo vive através de você. Aleluia. Aleluia. Todo você que já recebeu uma oração, todo você que já recebeu uma cura, vocês são testemunhas de que Cristo vive. A gente estava na célula essa sexta-feira. Deus fez um mover tremendo na célula. Sabe por quê? Não é porque fulano pregou, fulano ministrou, o outro orou. Porque Cristo ressuscitou, Ele vive, Ele é a evidência. Feche seus olhos, levante suas mãos. Senhor Deus, se tem alguém aqui, Pai, foi falado muito de enfermidade incurável. Se tem alguém aqui, Seu Deus Pai Santo, Deus querido, Senhor Deus, nessa tarde, Pai, que tem alguma enfermidade incurável, no poder do nome de Jesus, Papai querido, eu oro nessa hora que ela venha ser curada. Que ela venha ser curada, Papai querido. Não pela minha oração, Senhor meu Deus. Não, Seu Deus Pai Santo, pelas minhas palavras, Pai. Mas porque Cristo ressuscitou. Ele vive. Ele é, Pai, o milagre, o sinal é a evidência de que o Senhor vive, Papai. Deus, em nome de Jesus, Papai querido, Deus amado. Que o bálsamo de cura venha passar agora em todas as enfermidades, Senhor. E que venha se levantar, Papai querido. Testemunhas suas, Senhor. Que exaltam, glorificam e falam para povos, línguas, tribos e nações. Ele vive, Ele ressuscitou. Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Continua curando, salvando e libertando. O mesmo Jesus que esteve naquela cruz é o Jesus que está aqui, curando, transformando. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Papai. No bom nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, só dar os avisos, a gente vai estar encerrando. Amém? Mas a gente queria convidar vocês, cada um de vocês que está aqui hoje, a gente